Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês. A coisa deitada na estrada. Antes de contar o relato, vamos abrir aqui a semana de Halloween. Tá certo que começou meio atrasado, eu não consegui soltar esse vídeo mais cedo, me desculpem. Mas, e assim também, ano passado eu fiz um geral nos sites, nos nossos sites Sobrenatural Assombrado, procurando por relatos relacionados a bruxas, e eu achei vários muito interessantes. Mas agora eu já usei tudo no ano passado e eu não achei uns muito interessantes, alguns novos, mas aí eu fiz o seguinte, selecionei relatos muito legais também para contar neste clima de Halloween, nesse clima de bruxa. Olha quanta bruxa que tem aqui. Então essa semana estaremos neste cenário de Halloween e vamos contar aí, vamos aí com os relatos, e vai ter relato muito louco, e no meio da semana o relato número 300. Esperem, vamos começar. A moça que nos conta esse relato diz que quem contou isso para ela foi o avô dela. Isso se passou com o avô dela. E ele contava que naquela época, quando ele ainda era moço, os homens daquela época, principalmente do interior, aquela moçada do sítio, eles eram macho, eram homens valentes, sabe? Que não tinha medo de nada. E eram bons de briga, além de tudo. Naquela época, o avô dela carregava na cintura um facão, que eles chamavam de rabo de galo. Ela não sabe por que esse nome, talvez por causa do cabo do facão. E esse facão passava a altura do joelho dele, era um puta facão. Eu sei disso porque a minha mãe, a minha avó também contava que o meu avô, bisavô também, eles andavam com um facão na cintura, era normal. E às vezes até uma garrucha, que é uma arma assim também. Vai saber o que se encontra no meio das estradas, nessas madrugadas do sítio, né? É bom andar prevenido. O avô dela andava muito por essas estradas do sítio, andava muito à noite, ele e o cavalo dele, eles andavam a cavalo, né? E como ela já disse, eles não tinham medo de nada, eles andavam de boa no meio da madrugada, assim, no escuro do sítio, às vezes iluminado só pela lua. E numa dessas noites, ele estava passando por uma estradinha de terra, onde havia barranco de um lado e barranco do outro, quando o avô dela avistou uma coisa deitada no meio da estrada. Uma coisa coberta com um lençol branco. Ele disse que parecia uma pessoa ali deitada, estendida, né, naquela estradinha estreita. Aquela coisa estendida no chão, coberta com lençol. Credo em cruz. Realmente parecia uma pessoa deitada ali no chão que impedia a passagem dele, que ele continuasse o caminho dele pela estrada. E nessa hora o cavalo empacou. O cavalo não queria ir nem pra frente nem pra trás, o cavalo ficou com receio daquilo. Então ele pediu para o que quer que fosse que tivesse ali, que saísse para ele poder passar. Mas aquilo que estava ali no chão respondeu com um gemido, com um resmungo. Como se não tivesse querendo sair dali. Era como se aquilo tivesse zangado, ou como se aquilo tivesse ameaçando o avô dela, não sei. Ele falou que ela fala aqui que é difícil explicar como que o avô explicava para ela, como que aquilo gemia ou rosnava. Então o avô dela pediu pela segunda vez que aquilo saísse de lá. E a coisa só gemia, resmungava, rosnava, sei lá. O avô dela começou a perder a paciência e também começar a ficar com medo, né? Acredita, embora eles não tivessem muito medo, com certeza batia um medinho ali. Aí o avô dela irritou e falou o seguinte, pela terceira vez: se você não sair do caminho, eu vou passar por cima com o cavalo e com o facão. A coisa não saiu do lugar. Continuou lá, aquele corpo estendido no chão, coberto com um lençol branco. O avô dela irritou de vez e deu uma esporada no cavalo, mas diz que ele deu tanta esporada que o cavalo até acho que machucou. Mas ele tava com tanta raiva que ele deu esporada com tudo no cavalo, e com a força da esporada, o cavalo que estava empacado foi com tudo pra cima daquilo. Passou por cima daquele negócio e o avô dela ainda passou o facão naquilo. E foi embora galopando, e ele ainda olhou pra trás. E no que ele olhou pra trás, ele viu aquela coisa pulando, saindo da estrada e indo pra perto do barranco, ainda deitado e pulando. Meu, e se era uma pessoa mesmo com problema mental ou meio bêbada que tava ali pra rua e o cara passou por cima, socou o facão na pessoa? Mas ele disse que ainda dava pra ouvir aquilo resmungando muito alto, como se tivesse com muita raiva. Dias depois desse ocorrido, ele ficou sabendo que um conhecido dele, conhecido de anos,
faleceu. E esse conhecido dele morava bem pertinho desse trecho da estrada. Nesse trecho aí que ele teve essa visão, esse encontro macabro. Então ele ficou pensando, será que aquele corpo no chão seria o amigo dele que foi, tipo, de certa forma avisar que havia falecido? Ou não era o conhecido dele, sim outra coisa? Bom, também não sei do que o conhecido dele morreu. Provavelmente não foi com um corte, né? Senão todo mundo ia falar. Com um corte de facão ou no meio da estrada, as pessoas comentariam. Será que era o amigo dele que talvez virasse lobisomem e tava lá meio que se escondendo da transformação? O avô dela ficou com essa dúvida por anos. E ela disse que ele não era um homem de mentiras. E quando ele contou essa história pra ela, ele já era de idade, inclusive evangélico, e não iria mentir pra ela. Ela disse que nunca viu o avô dela contando essas coisas de brincadeira ou mentira. Por isso ela acredita no relato dele. E você acredita no relato dele? Qual a sua opinião? O que você acha que era aquela coisa na estrada? Tem alguma história parecida? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais, compartilha esse vídeo com seus amigos, mostra aí nas festinhas de Halloween pro povo ficar com medo, ou não, pro povo se divertir aí, dar risada às vezes, sei lá. Gostaram do cenário? Essa semana inteira vai ter este cenário para os relatos e outras notícias e outras coisas mais. Olha, tem até uma vela que tomara que não caia, vai pôr fogo no nosso escritório. Beijo pra vocês, tchau, até o próximo relato. Não consigo desligar agora a câmera daqui, mas tchau!